Paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como assunto Naamã é curado da lepra. O nosso texto áureo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A nossa leitura bíblica encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 a 10, 14, 25 a 27. Vamos dispensar essa leitura que você pode estar fazendo aí na sua casa. Tá bem? Pegue a sua Bíblia e também a sua revista bíblica da CPAD. Objetivo geral desta lição: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Glória a Deus! Nós temos também nesta lição os objetivos específicos, que são eles: relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã, identificar a ambição de Geazi. Vamos para a nossa introdução da nossa lição bíblica. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então nós temos nesta lição a história de um chefe do exército sírio que era leproso, mas ouviu uma palavra de uma serva que estava na sua casa sobre um homem de Deus, o profeta Eliseu. Ele acreditou nessa mensagem e se destaca para Israel com a intenção de ser curado. É o que veremos nesta lição. Vamos para o primeiro tópico: Naamã, o chefe do exército sírio. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro de alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas, mas era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e deixava vulnerável. Então era uma situação difícil, embora fosse um homem honroso pelas suas conquistas militares, mas tinha esse problema, não é, que deixava ele fragilizado. É claro que era uma doença da época que era considerado até separado das pessoas, mas como ele era de uma alta posição, né, ainda era considerado e honrado pelos seus serviços prestados. Havia uma escrava que dá um testemunho de Deus. Em uma das suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Isso pode ser encontrado segundo o livro dos Reis, capítulo 5, 2. Esta passou a morar na sua casa, e vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa, meu irmão, onde estejamos, nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Há tantas pessoas que estão precisando ouvir quem é Deus, quem é o Senhor Jesus.
E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Isto é, independente de sermos ou termos uma programação evangelística, nós devemos falar do nome santo do Senhor Jesus, aquele que sara todas as enfermidades, como está escrito no livro dos Salmos 103. É ele que sara todas as enfermidades. Glória a Deus. Você crê nisso? Então fale para as pessoas. Tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos agentes, que venhamos a falar o que ele faz. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei, a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei Sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou também presentes. O rei de Israel, ao saber que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei da Síria para atacá-lo, né? Ele não entendeu, e até porque também o rei da Síria interpretou mal, mandando que o rei de Israel curasse o seu servo, e que de fato o profeta Eliseu é que tinha essa autoridade vinda da parte do Senhor para operar estas maravilhas. Glória a Deus. Então nós temos aqui um pouco sobre Naamã, né? A história de Naamã: era um comandante honrado, mas tinha uma lepra, mas lá na sua casa tinha uma serva que confiava no Senhor e que indicou Eliseu como profeta. Nosso tópico 2, nós temos o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa, né? Com o destaque daquele comandante. Ao saber sobre o que estava acontecendo e por que de o rei de Israel ter rasgado suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. Eliseu, de fato, era um homem de Deus. Ele não estava procurando, bajular alguém, ele apenas dava a mensagem de Deus para as pessoas. Glória a Deus. Isso é importante, não é? Podermos viver de conformidade com a vontade do Senhor. A decepção e cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Jordão. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Jordão e sua pele ficou como de uma criança, e ele estava purificado da lepra. Quando Eliseu transmitiu aquela palavra, apenas mandou o recado, diz para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, o comandante ele ficou desapontado, ele não esperava isso, ele achava que Eliseu ia tocar nele, abençoar ele, para ele ser curado, então ele decide voltar, não queria não, achou que aquilo ali não seria necessário. Mas os seus servos conversaram com ele e convenceram ele a mergulhar. Se porventura o profeta pedisse uma outra coisa, o senhor não faria? Convenceram ele e ele mergulhou, e de fato a cura aconteceu. Nós precisamos ser obedientes. Deus ainda opera milagres e não misticismos, ok? Por quê? O número 7 que Eliseu usou representa o quê? A perfeição de Deus na simbologia hebraica. 7 significa perfeição de Deus. Entretanto, o episódio em 2 Reis é o único relato e uso do número pelo profeta. Eliseu não ficou repetindo isso, em outros casos, 7, 7. De tal fato não nos dá o direito de usar uma forma
de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar a bênção de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age não é preciso numerologia, por exemplo, 3 semanas, 7 semanas, 21 semanas, ou 21 dias, ou 7 dias. Nada disso tem a ver. Nós cremos num Deus que faz milagre todos os dias. Glória a Deus. Então, não fique preso a isso, a números 7, 14, 21, nada disso. O importante é crer num Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus, ele pode te curar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O dia que você buscar ele, ele com certeza pode fazer isso. Amém? Geazi é acometido da lepra. A rejeição dos presentes. Após a cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de dar-lhe presentes, né? A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei da Síria anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu a recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram homens consigo mesmo e com Deus. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. A atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu, desonrou a Deus. Por isso o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Então esse foi o resultado do servo de Eliseu, porque ele desejou aqueles presentes, ele planejou uma mentira e executou, e é claro que Eliseu não se agradou disso, e a lepra de Naamã agora fica naquele servo. O que nós aprendemos? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Que também possamos sempre nos humilhar diante do Senhor, porque Ele é quem pode nos exaltar. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não está inscrito neste canal, eu quero te convidar a se inscrever neste canal agora, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe este vídeo. Eu te agradeço e que Deus te abençoe. Amém.